Artigo 361. Apurando-se das relações apresentadas, qualquer infração será concedida ao infrator o prazo de 10 dias para a defesa, seguindo-se o despacho para a autoridade competente. Artigo 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto do presente capítulo manterão um fichário especial de empresas ao qual constem as anotações referentes ao respectivo cumprimento e fornecerão aos interessados as certidões de quitação que se tornarem necessárias no prazo de 30 dias contados da data do pedido. Parágrafo 1º. As certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano seguinte àquele a que se referiram e estarão sujeitas à taxa correspondente a 1/10 do salário mínimo regional. Sem elas, nenhum fornecimento ou contrato poderá ser feito com o governo da União, dos estados ou municípios, ou com as instituições paraestatais e eles subordinadas, nem será renovada a autorização à empresa estrangeira para funcionar no país. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A primeira via da relação, depois de considerada pela repartição fiscalizadora, será remetida anualmente ao Departamento Nacional de Mão de Obra, DNMO, como subsídio ao estudo das condições de mercado de trabalho de um modo geral e, em particular, no que se refere à mão de obra qualificada. Parágrafo 3º. A segunda via da relação será remetida pela repartição competente ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e a terceira via devolvida à empresa devidamente autenticada. Seção 3 das penalidades. Artigo 363. O processo das infrações do presente capítulo obedecerá ao disposto no título do processo de multas administrativas, no que lhe for aplicável com observância dos modelos de auto a serem expedidos. Artigo 364. As infrações do presente capítulo serão punidas com a multa de 100 a 10 mil cruzeiros. Parágrafo único. Em se tratando de empresa, concessionária de serviço público ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no país, se a infratora, depois de multada, não atender afinal ao cumprimento do texto infringido, poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização. Seção 4. Disposições gerais. Artigo 365. O presente capítulo não derroga as restrições vigentes quanto às exigências de nacionalidade brasileira para o exercício de determinadas profissões, nem as que vigoram para as faixas de fronteiras na conformidade de respectiva legislação. Artigo 366. Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o artigo 359 deste capítulo, valerá a título precário como documento hábil uma certidão passada pelo serviço competente do registro de estrangeiros, provando que o empregado requereu sua permanência no país. Artigo 367. A redução a que se refere o artigo 354, enquanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho não dispuser dos dados estatísticos necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada atividade, poderá ser feita por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante representação fundamentada da associação sindical. Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho deverá promover e manter em dia estudos necessários aos fins do presente capítulo. Seção 5. Das disposições especiais sobre a nacionalidade da Marinha Mercante. Artigo 368. O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato. Artigo 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída pelo menos de 2/3 de brasileiros natos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca sujeitos à legislação específica. Artigo 370. As empresas de navegação organizarão as relações dos tripulantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere a seção 2 deste capítulo à Delegacia do Trabalho Marítimo, onde as mesmas estiverem sede. Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão na discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcadiço ao quadro aprovado pelo Regulamento das Capitanias dos Portos. Artigo 371. A presente seção é também aplicável aos serviços de navegação fluvial e lacustre e à praticagem nas barras, portos, rios, lagos e canais.